Se cerca de 40% das visitas às salas de emergência e internações relacionadas ao uso de drogas são causadas por uma única substância, fica fácil entender que se trata de algo extremamente perigoso e prejudicial, que pode causar danos graves à saúde, deixar sequelas incuráveis e até ceifar a vida de boa parte dos usuários. O pior de tudo é que, para isso, não é necessário passar anos e anos lutando contra a dependência, já que é possível sofrer as consequências mais graves logo na primeira experiência. É isso mesmo. Estamos falando do crack. O crack é um tipo de droga ilícita produzida à base de cocaína, mas que leva a outros componentes ainda piores em sua mistura. A dependência causada por ele já tomou lugar de muitas outras drogas extremamente viciantes, como a heroína, metanfetaminas, opioides e até a própria cocaína, que é consumida de forma diferente. Mas por que o crack é tão viciante? E por que ele é tão prejudicial? É isso que a gente vai mostrar no vídeo de hoje. Vamos conhecer não apenas os efeitos físicos do crack, mas as consequências provadas na saúde mental do usuário, abordando o assunto sem preconceitos, da forma mais ampla, encarando como um problema de saúde complexo que envolve vários fatores. Assim será possível compreender como essa substância funciona e nos afeta, para então pensar em formas de ajudar indivíduos, famílias, bairros, cidades inteiras. Já que o crack já se tornou uma epidemia grave que se espalhou por todo o mundo. Como dissemos, o crack é derivado da cocaína. Esta, por sua vez, é produzida através das folhas de uma planta chamada Erythroxylum coca, originária da região dos Andes, na América do Sul. Você já deve ter ouvido falar que, por lá, é comum mascar as folhas de coca para aliviar os efeitos provocados pela altitude, e isso de fato acontece. Mas, ao contrário do que muitos pensam, mascar as folhas de coca não produz os mesmos efeitos que o uso dos narcóticos, pois estes extraem uma substância específica através de processos químicos. A folha de coca, por sua vez, tem vários outros componentes que, juntos, ajudam a aliviar os sintomas relacionados ao mal da altitude. Entre eles estão a tontura, problemas gastrointestinais, dificuldades respiratórias pela baixa concentração de oxigênio, problemas de pressão arterial e por aí vai. Inclusive, um estudo de 2010 provou que os povos incas, que habitavam as áreas onde hoje estão o Peru e a Bolívia, já mascavam folhas de coca há 8.000 anos, ou seja, a utilização medicinal desta planta esteve intimamente ligada ao nascimento e desenvolvimento dos povos originários daquela região. No entanto, o ser humano conseguiu deturpar esta tradição ao ressignificar o uso da planta através da extração do seu princípio ativo concentrado, a cocaína. E como se isso não fosse suficiente, nós pioramos as coisas ainda mais quando decidimos usar os subprodutos gerados por esses processos químicos, que perdia boa parte de sua pasta base durante a produção, para criar algo ainda mais nocivo à saúde: o crack. Assim, essas pedras surgem a partir deste composto sólido chamado sulfato de cocaína, que contém entre 40% a 80% da substância pura, que é cozinhada com bicarbonato de sódio e água, entre outros aditivos. O resultado é uma espécie de pedra seca, daí o nome popular, que pode ter aparência esbranquiçada ou amarelada, dependendo do que é usado em sua fabricação. O nome crack se deu por conta dos barulhos que ela produz enquanto está sendo aquecida para o consumo, já que ela emite pequenos estouros, como se estivesse se quebrando. Essa é a principal diferença do uso entre a cocaína e o crack. A primeira é inalada em forma de pó e absorvida pela mucosa nasal, que lança as substâncias na corrente sanguínea. Já o crack é aquecido e fumado em um cachimbo, fazendo com que a fumaça seja absorvida pelos pulmões, que são responsáveis pelas trocas gasosas do nosso corpo. Por isso, as substâncias são jogadas na corrente sanguínea de forma muito mais rápida, efetiva e em grandes quantidades, fazendo com que os efeitos sentidos sejam muito mais fortes. Mas quais são esses efeitos exatamente? Do ponto de vista do que o usuário sente, é algo absolutamente arrebatador. Algumas pessoas entrevistadas por pesquisadores e jornalistas
Dizem que se parece com um super-orgasmo, como se seu cérebro embarcasse em um foguete e te fizesse sentir como um super-homem por uns 5 a 10 minutos. Isso acontece porque as substâncias presentes no crack e na cocaína atuam diretamente no circuito de recompensa do cérebro, na região popularmente conhecida por controlar e regular as sensações de prazer. É como se você ligasse toda essa área de uma só vez, fazendo com que todo o seu sistema nervoso receba um banho de dopamina, o hormônio da felicidade. É isso que provoca essa sensação de bem-estar relacionada ao uso do crack. O problema é que essa sensação é rápida e extremamente viciante. Por isso ouvimos dizer que o crack é capaz de gerar dependência logo no primeiro uso, a depender do organismo do usuário. Na verdade, ele é listado como a segunda droga mais viciante já produzida pelo ser humano, estando atrás apenas da heroína. E como você deve imaginar, é justamente essa forte sensação de bem-estar que causa o famigerado efeito rebote, isto é, quando ela passa, você não volta para seu estado original, mas você entra em um vale profundo, desejando sempre mais. É isso que provoca as fortes crises de abstinência em usuários de crack, além de também ser responsável pelas recaídas e pela motivação de sempre querer outra dose, isso a nível biológico. Mas, além disso, outro aspecto bastante preocupante relacionado ao uso do crack são as consequências que ele causa em nosso corpo. A primeira coisa que a cocaína faz ao ser tragada pelos nossos pulmões é cair na corrente sanguínea e provocar constrição dos vasos, aumentando a pressão, a frequência cardíaca e a temperatura corporal. A depender do seu estado de saúde e da quantidade consumida, apenas uma dose já pode ser letal, levando o usuário a uma overdose precoce ou acidentes vasculares como derrames e infartos. O risco aumenta ainda mais se for associado a outras substâncias, o álcool, por exemplo. Quando se mistura os dois, forma-se um terceiro composto chamado cocaetileno, que aumentará ainda mais os efeitos das drogas e, como é previsto, suas consequências. As principais delas estão relacionadas a convulsões, danos ao fígado e comprometimento do sistema imunológico. Eles apontam que consumir álcool e crack ou cocaína juntos pode aumentar entre 12 a 25 vezes o risco de morte súbita. Dá para imaginar? Outra substância associada ao crack que é extremamente perigosa e está se tornando cada vez mais comum é o fentanil, um anestésico da classe dos opioides que pode ser incluído na mistura durante a fabricação da droga sem que o usuário saiba. O fentanil potencializa a sensação de relaxamento e bem-estar, ao mesmo tempo que torna o crack ainda mais letal. Ainda não existem dados produzidos no Brasil sobre o uso dessa substância nos narcóticos que são fabricados e consumidos por aqui. Mas nos Estados Unidos e na Europa, os números já são alarmantes e estão criando uma quarta onda de dependência química, tanto em relação aos produtos derivados da cocaína, como àqueles da família dos opioides. Outra consequência devastadora associada ao uso do crack está ligada justamente àquilo que produz a sensação almejada pelos usuários, o excesso de dopamina no cérebro. Isso porque, quando se tem mais hormônio do que deveria, nosso corpo percebe que algo está errado, e isso acaba produzindo alguns efeitos colaterais. Entre eles podemos citar raiva, agressividade e alucinações, que podem evoluir para delírios e outros sintomas psicóticos. Além disso, toda essa excitação faz com que mais norepinefrina seja produzida por nossas glândulas, que é o hormônio responsável por induzir o estado de luta ou fuga em nosso organismo, geralmente associados à adrenalina. Isso ajuda a causar danos ao coração e aos vasos sanguíneos, além de fazer muito mal para a mente do usuário. Somando tudo isso, é possível gerar algo que os artigos médicos chamam de delírio excitado, uma alucinação paranoica que aumenta a frequência dos pensamentos e dos movimentos e induz um estado de atividade extrema, que pode ser perigosa tanto para o usuário como para quem está à sua volta. E o pior de tudo é que a maioria das pessoas costumam ser internadas de forma compulsória durante um acesso como este, justamente por ser um momento perigoso e assustador. Mas existem estudos, inclusive replicados em cobaias de laboratório, que indicam que restringir os movimentos das pessoas nestes casos é ainda mais perigoso e pode levar até a morte.
Também é comum que usuários do crack tenham problemas gastrointestinais, pois a vasoconstrição reduz o fluxo sanguíneo no trato digestivo. Problemas no sistema respiratório, já que o calor da pedra carburada e as substâncias presentes provocam danos e inflamação na garganta, traqueia e pulmões. Além de problemas odontológicos, porque o uso do crack está associado ao bruxismo, o ranger dos dentes. Falta de higiene bucal e redução da produção de saliva, fundamental para a manutenção da saúde dos dentes. Mesmo com tudo isso, praticamente todas as pessoas que se tornaram dependentes do crack dizem como é difícil parar de consumi-lo, ainda que eles percebam todas as consequências geradas pela substância. Essa adição é tão complicada que quase 50% dos usuários já cometeram crimes violentos para conseguir recursos para adquirir outra dose, mesmo que isso implique em ferir pessoas próximas, como familiares. É por isso que a maioria dos órgãos e instituições de saúde hoje em dia concordam que o vício em substâncias químicas é um problema de saúde física e mental. Para tratar uma pessoa com dependência, é preciso cuidar de todo o seu contexto, principalmente para descobrir os fatores que o levaram a usar a substância, em primeiro lugar. Internações são importantes e, em alguns casos, são necessárias, mas o mais eficiente sempre será o apoio familiar e institucional de organizações criadas para cuidar de casos assim. Para que o tratamento seja realmente eficiente, é preciso atuar nas causas que levaram à dependência, o que diminui as chances de reincidência quando a pessoa estiver totalmente limpa e o organismo estiver habituado a funcionar sem a necessidade da substância novamente. Se você conhece alguém que está passando por isso, não deixe de oferecer ajuda. Isso inclui entrar em contato com pessoas próximas, oferecer algo prático como facilitar o acesso a uma consulta médica e, claro, fornecendo informações como estas que você aprendeu hoje. Conhecimento nunca é demais e sempre pode ajudar a encontrar uma nova saída. Até a próxima.